Olá a todos. Antes de mais, o meu mais sincero agradecimento à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, assim como ao Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica. Muito concretamente, não poderia também deixar de agradecer ao professor Dr. José Barbosa Vicente pelo contacto e convite. A minha comunicação intitula-se Era uma vez o mundo, da literatura filosófica à filosofia literária, o exemplo de Sartre, e pretendo fazer uma pequena incursão temporal da relação dos dois conceitos-chave deste colóquio, para mais tarde me centrar no exemplo sartriano. Se é comum que o questionamento deve constituir todas as tensões do cotidiano numa reflexão que procure sentido, também é verdade que há uma disciplina da excelência para esse trabalho de questionamento e reflexão. No entanto, esse trabalho filosófico está presente em várias dimensões. É na arte que melhor a encontramos. Sempre que pensamos no rigor do filosofar, não podemos deixar de acorrer a uma frase de Ortega y Gasset, logo no início da sua obra, O que é a filosofia? Diz-nos ele: penso que o filósofo tem que levar até ao limite para si próprio o rigor metódico quando investiga e persegue as suas verdades, mas que ao emiti-las e enunciá-las deve evitar o uso cínico com que alguns homens de ciência se comprazem, como Hércules de feira, em ostentar diante do público os bíceps do seu tecnicismo. Compreendemos nesta passagem que a filosofia, enquanto atividade de reflexão e questionamento, deve estar ao alcance de todos, sem subterfúgios numa linguagem fechada. Deve, a nosso ver, fomentar a consideração do leitor mais inexperiente. Foi assim que nos aproximámos de Sartre, longe de sabermos que iríamos seguir um percurso académico em filosofia. Repetimos que a atividade filosófica está presente em várias dimensões. Podemos referir, a título de exemplo, a escultura, a pintura, a política, o cinema ou a literatura. Iniciando esta abordagem dicotómica entre filosofia e literatura, não podemos deixar de recordar as palavras de Fernando Henriques no colóquio de conferências que decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 2001, com o tema Entre Filosofia e Literatura, justamente sobre a complexidade, já por si, de cada um dos conceitos tomados individualmente, que vamos tomar aqui como previamente adquiridos. Justificamo-lo com as palavras de Fernando Henriques. Cito: falar da relação entre filosofia e literatura supõe manipular dois conceitos, o de filosofia e o de literatura, que não vão, em si mesmos, ser analisados. Enquanto constituintes de uma problemática, o seu campo semântico vai ser pressuposto como adquirido e não alvo de tematização. Ou seja, movimentar-me-ei dentro de uma circularidade hermenêutica que assume, por isso, uma pré-compreensão de base comum entre mim e o auditório sobre o que filosofia e literatura convocam como significação. Fim de citação. De outra forma, não seria possível resolver esta dificuldade semântica. Analisar detalhadamente cada uma das disciplinas implicaria um percurso desmedido e um fracasso no momento de síntese. Por outro lado, sobrevoar os conceitos na tentativa de um breve resumo seria empobrecer cada um deles, retirando-lhes a sua existência. Melhor será, então, tomar cada uma das disciplinas, tomá-las como dois usos distintos da linguagem, numa diferenciação de abordagem teórica e como se cada uma delas estivesse à partida definida, delimitada e esclarecida na sua totalidade. Partir deste ponto para procurar agora uma relação, de estreitamento ou ruptura, entre ambas. Importa recuar à Grécia Antiga, tomar o poema de Parménides como o primeiro testemunho da relação e até complementaridade destas duas disciplinas, a filosofia e a literatura. De facto, antes de trabalhar os conceitos de identidade, distinguindo o ser do não ser, Parménides começa justamente por descrever o seu percurso, transportado por corcéis hábeis que puxam o carro que o leva pelas suas duas rodas, com auxílio das filhas do sol, que o afastam da noite e o conduzem à luz. Estes binómios, as duas rodas, a noite e a luz, preparam já o caminho para os conceitos bifurcados de ser e não ser, mas fazem-no aludindo às imagens líricas que descrevem toda uma viagem, mas que, contudo, em momento algum retiram sentido epistemológico ao texto. Neste caso concreto,
O conceito de identidade é precisamente acentuado pelo modo de enunciação até do místico ou fantasioso, que por ser dizível ganha existência. Parménides desvenda esta relação vivencial entre nomear e existir com o pequeno fragmento, pois o mesmo é pensar e ser. No entanto, deixou já claro em toda a enunciação da viagem fantasiosa que descreve. É inquestionável, portanto, a relação estreita entre a literatura, na sua forma lírica, e a filosofia para este autor. Platão, por seu turno, era bastante cético no que concerne à importância da literatura. Diz ele acerca das fábulas que fomentam a mentira, cito, e na composição de fábulas, que ainda há pouco referíamos, por não sabermos onde está a verdade relativamente ao passado, ao acomodar o mais possível a mentira à verdade, não estamos a tornar útil a mentira? Isto disse Platão na República e reitera logo no início do capítulo seguinte. Temos, parece-me, de exercer vigilância sobre os que tentam narrar estas fábulas e de lhes pedir que não caluniem assim, sem mais, o que respeita ao Hades, mas que antes o louvem, porque as suas histórias não são verídicas aos que destinam ao combate. Percebemos até aqui o receio de ferir os deuses e de incentivar a mentira através da imaginação. Logo adiante, torna este medo de uma forma mais firme, mostrando que a poesia deve ser recusada por quem aspira à liberdade. Diz ele, depois de citar vários excertos, quer da Odisseia, quer da Ilíada, cito, palavras como estas e todas as outras da mesma espécie, pediremos vénia a Homero e aos outros poetas para que não se agastem se as apagarmos. Não que sejam poéticas e doces de escutar para a maioria, mas quanto mais poéticas, menos devem ser ouvidas por crianças e por homens que devem ser livres e temer a escravatura mais do que a morte. Fim de citação. Percebemos assim o grande divórcio que para Platão deve ocorrer entre a filosofia e a poesia, e não só pelo distanciamento para com a verdade pelo qual se rege, mas também pelo seu caráter mimético, que vai educar os leitores nesse mesmo registro que não coloca a verdade acima de todas as coisas. Aristóteles, com uma visão mais positiva, considera a poesia como imitação, embora cada género tenha os seus meios de imitar. O ritmo, a linguagem e a harmonia de forma separada ou conjunta. Atribui, no entanto, duas causas importantes à origem da poesia. Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congénito ao homem, e nisso difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador e, por imitação, apreende as primeiras noções e os homens se comprazem no imitado. Assim, Aristóteles sublinha o caráter mimético da poesia, que faz com que o homem se compraza com ela, porque se identifica e visualiza as imagens que lê ou ouve. Mas se há imitação, podemos concluir que há uma grande representação do mundo, ainda que com palavras trabalhadas de forma a manter o ritmo, a métrica e a harmonia. No entanto, outra coisa nos diz Aristóteles que pode contrariar esta imitação enquanto representação do mundo como a entendemos. Cito: não é o ofício do poeta narrar o que aconteceu, é sim o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verosimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa. Diferem sim em que diz um as coisas que sucederam e outro as que poderiam suceder. Por isso a filosofia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquele principalmente o universal e esta o particular. Por referir-se ao universal, entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que por liame das necessidades e verosimilhança convém a tal natureza, e ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes aos seus personagens. Fim de citação. Aristóteles encontra, assim, o caráter filosófico da poesia. Uma vez que o poeta imita ações e as representa de novas formas, fabuladas, não necessariamente reais, ele entra aí no campo do universal que acaba por tocar a todos e a todos faz refletir. Terry Eagleton, na sua Teoria da Literatura, diz-nos logo nas primeiras páginas, cito,
Não seria fácil isolar, entre tudo o que se chamou de literatura, um conjunto constante de características inerentes. Não existe uma essência da literatura. Fim de citação. Compreendemos então que não há nenhuma receita para o que deve constituir um texto literário. Aliás, mais do que a origem do texto, importa a forma como ele é considerado. Cabe aos leitores decidir se se trata ou não de um texto literário, independentemente do intuito do autor. Acima de tudo, importa sublinhar que, desde sempre, a literatura encerrou em si uma função prática. A história da religião é talvez o maior exemplo desta praticidade literária. Olhemos para os textos bíblicos ou até para uma das mais antigas obras da literatura mundial, o poema épico mesopotâmico de Gilgamesh. Martha Nussbaum é outra autora que estreita os laços entre a filosofia e a literatura de uma forma bem vincada. Diz-nos ela: algumas obras inteiras foram, como eu disse, consideradas literárias e não filosóficas. Outras foram levadas a conter argumentos aceitáveis e certa decoração literária. Pensava-se que esses dois elementos poderiam e deveriam ser estudados separados um do outro e por pessoas diferentes. O meu interesse em certas questões filosóficas não diminuiu e ainda achei que as perguntas me levaram tanto a obras sobre literatura quanto a obras de filosofia admitida, e mais em certo sentido, porque estava a encontrar nos poetas trágicos gregos um reconhecimento da importância ética da contingência, um profundo sentido do problema de obrigações conflituosas e um reconhecimento da importância ética das paixões que encontrei mais raramente, se é que encontrei de todo, no pensamento dos filósofos admitidos, sejam eles antigos ou modernos. Fim de citação. É justamente sobre este ponto que nos queremos deter. Não propriamente tentar determinar quem reconhece o maior sentido ético e o escreve, se poetas ou filósofos, mas vincar a capacidade de qualquer género de utilização da linguagem poder, à sua maneira, exprimir de uma forma consciente o mundo e as suas problemáticas. Porque é do mundo que falamos quando falamos de ética ou de política ou do homem e qualquer problema a ele associado. E o mundo é objeto de todo o tipo de linguagem, literária ou filosófica, porque é a origem da mesma. E nem sempre conseguimos, ou devemos, usar de uma linguagem de distanciamento para fazer passar a nossa mensagem. Também acerca disto disse Sartre na sua autobiografia As Palavras. Cito: por ter descoberto o mundo através da linguagem, tomei durante muito tempo a linguagem pelo mundo. Existir era possuir uma marca registada num ponto qualquer das tábuas infinitas do verbo. Escrever era gravar nelas seres novos, ou a minha mais tenaz ilusão, colher as coisas vivas na armadilha das frases. Se combinava engenhosamente as palavras, o objeto enlevava-se nos signos. Era meu. Fim de citação. Esta é talvez a citação mais célebre deste autor no que respeita à relação intrínseca entre a linguagem e o mundo. Mas o autor continua a evidenciar o caráter criador da palavra. Cito: retórico, só amava as palavras. Ergueria catedrais de palavras sob o azul da palavra céu. Fim de citação. Ou mais adiante, e talvez a mais significativa forma de mostrar esta conexão de necessidade: o mundo utilizava-me para fazer-se palavra. Portanto, o mundo constitui-se através da palavra, da linguagem que o revela e o inscreve no tempo, porque não falamos só de o podermos contar para o tornar mais real, mas de podermos gravar a tal marca registada num ponto qualquer das tábuas infinitas do verbo. Gadamer explicita esta relação em que, a partir da linguagem, temos o mundo. Ter mundo quer dizer comportar-se para com o mundo, mas comportar-se para com o mundo exige, por sua vez, que nos mantenhamos tão livres, face ao que nos vem ao encontro a partir do mundo, que consigamos pô-lo ante nós tal como é. Esta capacidade é tanto ter mundo como ter linguagem. Com isso, o conceito de mundo se apresenta em oposição ao conceito de mundo circundante, tal como convém a todos os seres vivos no mundo. É com a linguagem que ampliamos o que nos rodeia, que deixa de ser o nosso mundo, que nos envolve, aquele que nos revemos no dia-a-dia, para encontrarmos um mundo a uma escala muito maior, que a linguagem abarca e dá significação.
O mundo é então nosso, através da linguagem, e objeto de significação através da mesma que o constitui. Tudo isto numa relação de liberdade. Quem possui a linguagem, compreendemos, possui também o mundo e, por isso, a liberdade para nele agir e criar. O que nos diferencia dos outros seres vivos é, portanto, esta liberdade que advém da linguagem. Lembramos aqui a parábola do Gênesis, em que Deus incumbe o homem dotado de linguagem de nomear todas as outras criaturas. É precisamente por esta linguagem que o homem se aproxima de Deus, nomeando o que, a bem dizer, não se distancia muito de criar. A linguagem é, por isso, um ponto central para onde convergem o eu e o mundo, tornando-se uma unidade criadora. O ser é linguagem, concluímos, numa constituição ontológica. Mas voltemos ao mundo tomado como objeto. De facto, à consciência tudo lhe é exterior. Nem o mundo, nem o próprio eu fazem parte dela. Não possui em si nenhum ser positivo. Ela é não ser. Para o ser da consciência é imprescindível a temporalidade e a ação. Se ela já não é o passado que é, e se ainda não é o futuro que é, ela constrói-se pela ação. Somos o que nos fazemos ser. Podemos dizer que, neste caso, o mesmo vale para o mundo que é objeto e do qual não nos podemos afastar para um melhor julgamento. É necessário agir sobre ele, fazê-lo, dar-lhe forma. Mas podemos falar também de uma objetivação da linguagem, diz-nos Tito Cardoso e Cunha na sua obra Silêncio e Comunicação. Cito: calar será uma forma do silêncio ou da linguagem. Cala-se aquilo que se tem para dizer, não se cala o que não há para dizer. Será o silêncio o contrário da linguagem? O seu oposto? A resposta talvez esteja numa outra pergunta. Poderia o silêncio existir num mundo sem linguagem? Ao que se terá aqui de responder pela negativa. Sem a linguagem, o silêncio que seria tudo deixaria de existir. Neste contexto, só o que é em parte, não o todo, pode existir. Fim de citação. Percebemos aqui que o silêncio denota o não ser. A possibilidade da ausência de um dos seus pressupostos, a linguagem, acabaria com a total possibilidade de ser do silêncio. Sendo-o, é-o inteiramente. Sem linguagem, ele deixaria de existir na sua totalidade. Contudo, podemos encontrar um grande exemplo da redução da escrita ao núcleo dos acontecimentos sem estilo, sem forma, sem detalhes e, por isso, com uma grande audácia narrativa. O Estrangeiro, de Albert Camus. Sartre, quando se debruça sobre esta obra, nas suas situações, fala justamente sobre todo o silêncio que abarca esta narrativa e de todo o irónico que isto possa parecer na sua gênese. Uma narrativa do silêncio. É que o silêncio, como nos diz Heidegger, é o modo autêntico da palavra. Só se cala aquele que pode falar. Camus fala muito no mito de Sísifo, chega a tagarelar e, contudo, confia-nos o seu amor ao silêncio. Cita a frase de Kierkegaard: o mais seguro dos mutismos não é calarmos-nos, mas falarmos. E ele próprio acrescenta que um homem é mais um homem pelas coisas que cala do que pelas coisas que diz. E por isso, no Estrangeiro, tomou o caminho de se calar. Mas como calar-se com palavras? Como traduzir com conceitos a sucessão impensável e desordenada dos presentes? Esta aposta implica uma nova técnica. Cada frase é um presente, mas não um presente indeciso que se espraia e prolonga um pouco sobre o presente que se lhe segue. A frase é nítida, sem rebarbas, fechada sobre si própria. É separada da frase seguinte por um nada, como o instante de Descartes é separado do instante seguinte. Entre cada frase e a seguinte, o mundo aniquila-se e renasce. A palavra, desde que se eleva, é uma criação ex nihilo. Uma frase do Estrangeiro é uma ilha. E nós saltamos de frase em frase, de um nada para outro nada. Fim de citação. Importa tomarmos o exemplo desta obra, que serve em grande medida à análise de todo o corpo filosófico de Albert Camus. Este presente constante, em frases que se equivalem umas às outras devido à sua neutralidade, transporta uma nova responsabilidade na escrita, num despojamento de tudo mais que não seja a realidade. Também Roland Barthes comenta esta obra. Cito:
Esta fala transparente, inaugurada pelo estrangeiro de Camus, realiza um estilo de ausência que é quase uma ausência ideal do estilo. A escrita reduz-se então a uma espécie de modo negativo em que os caracteres sociais ou míticos de uma linguagem são abolidos a favor de um estado neutro da forma. O pensamento conserva assim toda a sua responsabilidade. Se ficar recoberto por um compromisso acessório da forma numa história que não lhe pertence. Fim de citação. Esta é a tentativa, segundo Barthes, de ultrapassar a literatura para se entregar a uma língua básica e assim passar uma mensagem de forma neutra. E defende esta escolha da seguinte forma, cito: se a escrita for verdadeiramente neutra, se a linguagem, em vez de ser um ato incómodo e indomável, atingir o estado de uma equação pura, não tendo mais espessura do que uma álgebra face ao vazio do homem, então a literatura é vencida, a problemática humana é descoberta e transmitida sem cor, o escritor é irremediavelmente um homem honesto. Fim de citação. Esta honestidade advém, segundo entendemos, de uma neutralidade face à forma, ao estilo, que não obedece a modas. Para além disso, vai ao fundo da problemática humana, sem para isso dispor de quaisquer rendilhados. Ainda assim, não acreditamos que esta transparência na narrativa se distancie da literatura. Inculca-lhe um novo estilo, uma nova abordagem. Não entendemos necessário um distanciamento da literatura para que uma mensagem, seja de que cariz for, possa passar ao seu público. Percebemos, no entanto, que conforme a mensagem, a própria escrita se personaliza através do que o autor quer exprimir. Camus escolheu este silêncio para melhor representar o absurdo do seu romance, que paralelamente acompanha o absurdo que a sua filosofia abarca. Outras técnicas podem e devem surgir, contudo, consoante a mensagem e realidade que o autor quer assinalar. Este exemplo do estrangeiro de Camus é, no entanto, bastante importante para evidenciar a capacidade que o silêncio tem de falar e para acentuar que uma obra literária não precisa de se ofuscar com estilos ou formas desnecessárias, podendo manter uma transparência e uma neutralidade narrativas. Compreendemos que esta escrita clara e neutra também faz parte dos objetivos narrativos de Sartre. E também ele defende o silêncio, quer na sua forma verbal, quer na sua forma escrita. Diz-nos nas situações 2, cito: este silêncio é um momento de linguagem. Estar calado não é ser mudo, é recusar falar. Portanto, é falar ainda. Fim de citação. Podemos com esta frase relembrar Meursault, de Camus, mas podemos também pensar em Electra, nas Moscas, ou em Franz, do Sequestrados de Altona, as personagens mais gritantes no seu silêncio das suas peças de teatro. Mas podemos também pensar em cada uma das suas obras, dramáticas ou não, e no narrador sempre incisivo no presente que descreve. Mas mais do que a preocupação pelo estilo ou pela forma, Sartre tem uma preocupação maior: não escapar à sua função. Diz-nos: a função do escritor é fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e que ninguém possa dizer-se inocente. Fim de citação. E Sartre abraça esta forte convicção, a de todos termos responsabilidade perante o mundo e que mesmo a passividade é já agir, assim como o silêncio é já falar. Exprime exatamente isto da seguinte forma, cito novamente: mesmo que fôssemos mudos e quedos como pedras, até a nossa passividade seria uma ação. O escritor está em situação na sua época. Cada palavra tem repercussões e também cada silêncio. Fim de citação. É este o compromisso da sua literatura: estar em consonância com a sua época e fazer das suas palavras e dos seus silêncios gritos de tomada de posição. Mesmo a abstenção numa determinada matéria, a não abordagem de um certo tema nas suas obras, é já uma tomada de decisão, uma atitude tomada de forma comprometida. Porque para Sartre, o homem é o ser que modifica as coisas. Cito novamente: o homem é também o ser que não pode ver uma situação sem a modificar, porque o seu olhar congela, destrói ou esculpe, ou, como faz a eternidade, modifica o objeto em si mesmo. Fim de citação. Compete-lhe a ele recriar, portanto.
tomar nas suas mãos e no seu olhar, como o próprio vincou, tudo o que pertence ao mundo e moldá-lo, dar-lhe uma nova consistência, atribuir-lhe um novo significado. Isto tudo tem a ver com o comprometimento de que falávamos acima. O homem é o meio pelo qual o mundo se dá a conhecer, o meio pelo qual tudo se manifesta, porque é a realidade que lhes dá um novo sentido, numa nova criação, à medida de um Deus da palavra. Portanto, é através da palavra que o mundo é revelado e, de uma certa forma, transformado, quer pelas palavras do autor, quer pela forma como elas serão lidas pelo leitor. Cito, portanto, escrever é revelar o mundo e, ao mesmo tempo, propô-lo como uma tarefa à generosidade do leitor. Fim de citação. Podemos concluir, então, que o autor se encontra em situação, que mantém uma estreita relação com a sua época, que quer revelar de forma livre e comprometida a um leitor o mais universal possível. Percebemos a idealidade deste objetivo, que também ele percebeu. O autor sabe que encontra nos leitores liberdades mascaradas e, por isso, não disponíveis ao total sentido do texto. Por outro lado, também a liberdade do autor não se revela tão pura assim, tendo por isso justamente de a trabalhar através da escrita. A escrita é então tarefa para a liberdade do autor e do leitor. E é desta forma que a sociedade é revelada a si mesma e toma consciência de si. Ser-se visto não é agradável, intimida, gera desconforto. Se a sociedade se vê, e principalmente se vê vista, há devido a este facto contestação dos valores estabelecidos e do regime. O escritor apresenta-lhe a sua imagem, intimida-a a assumi-la ou a modificar-se. E de qualquer maneira, ela modifica-se. Perde o equilíbrio que é mantido pela ignorância. Oscila entre a vergonha e o cinismo. Pratica a má-fé. Assim, o escritor dá à sociedade uma consciência infeliz, estando por isso em perpétuo antagonismo com as forças conservadoras que mantêm o equilíbrio que ele tende a romper. Fim de citação. A escrita tem, pois, o dever de aclarar a sociedade, de a fazer refletir-se, revelar-se e equilibrar-se, a par de fazer o mesmo com o leitor, num processo de libertação do próprio escritor. Ser testemunha e dar testemunho, portanto. Convém sublinhar, no entanto, para não perdermos o foco deste percurso, que Sartre não deu como título a este artigo nada como o que é a escrita, mas sim o que é a literatura, o que revela a extensão destas suas palavras, que não se tornam restritas a uma linguagem científica, mas, pelo contrário, invade toda a literatura de uma responsabilidade comprometida. Não é também ao acaso que nas situações 2, onde se insere este artigo, o subtítulo do volume seja justamente Littérature et Engagement. Não se trata apenas de uma descrição definidora da literatura, mas também, acima de tudo, o instaurar de uma responsabilidade literária, quer para o escritor, quer para o leitor, comprometida, engajada com os outros e com o mundo. O escritor está, portanto, em situação, tal como todos os homens, mas tem de tomar este estar situado como uma tarefa de tomar a realidade e a explicar, fundamentada. Explica Sartre, cito. Em resumo, o autor está em situação como todos os outros homens, mas os seus escritos, como todo o projeto humano, encerram e simultaneamente precisam e ultrapassam essa situação, explicam-na mesmo e fundamentam-na, tal como a ideia de círculo explica e fundamenta a ideia de rotação de um segmento. Estar situado é um caráter essencial e necessário à liberdade. Fim de citação. A obra literária é, podemos dizer, o despertar e o pôr em prática da liberdade. Revelá-la e, mais do que isso, apelar à liberdade do outro, agente necessário ao processo de escrita, o leitor. O autor testemunha a liberdade e desvenda a liberdade do outro que o lê, estimulando-a. Percebemos aqui a importância atribuída por Sartre à literatura, mas entendemos-la ainda melhor na forma como termina este artigo, dotando a literatura de uma força transformadora que abarca não só a sociedade, mas o próprio homem. Cito novamente. Nada nos garante que a literatura seja imortal. A sua oportunidade, atualmente, a sua única oportunidade é a oportunidade da Europa, do socialismo, da democracia, da paz. É preciso julgá-la. Se a perdermos, nós, escritores, pior para nós.
mas também pior para a sociedade. Pela literatura, a coletividade passa à reflexão e à mediação, adquire uma consciência infeliz, uma imagem sem equilíbrio de si própria, que procura sem cessar modificar e melhorar. Mas no fim de contas, a arte de escrever não é protegida pelos decretos imutáveis da providência. É o que os homens fazem dela. Escolhem-na ao escolher-se. Evidentemente, nada disto é muito importante. O mundo pode muito bem dispensar a literatura, mas pode ainda melhor dispensar o homem. Fim de citação. E é desta forma desafiante que Sartre conclui este artigo numa apologia da literatura como veículo para a transformação da sociedade e também da humanidade. Tal como o silêncio em relação a determinados temas que, não se escolhendo, estão já a fazer parte de uma escolha, a não escolha, também a escolha ou não de temas comprometidos com a sociedade atual revela já o engajamento do autor. Lembremos-nos que estamos condenados à liberdade e que, por isso, qualquer uma das escolhas que tomemos revela um pouco de nós. Somos as possibilidades que escolhemos, sejam elas muitas ou escassas. Estamos, por isso, comprometidos, ainda que o encaremos num certo descomprometimento. E aquela consciência infeliz, aquela falta de equilíbrio de si próprio que a literatura transmite ao leitor, são essenciais na revelação da realidade. São a própria realidade à espera de ser transfigurada. É preciso gerar desconforto para gerar mudança. E a palavra tem esse poder. É importante uma distinção subtil. Mais do que signo, mais do que representação, a palavra literária quer aproximar-se o mais possível da realidade. Ela quer ser realidade. No entanto, julgamos importante acentuar a dificuldade de fazer a escrita ser mais do que uma representação do real, ser realidade de uma forma transparente. Existem claramente dificuldades. A primeira que nos ocorre é a pressão política, quer na sua forma mais direta de censura, quer numa forma mais camuflada, como a distração social que com outros meios promove a alienação. A escrita tem precisamente a função de fazer frente a este tipo de iniciativas e de as contrariar, desadormecendo os leitores de uma letargia social. Roland Barthes assume esta dificuldade do escritor de dar a volta a estas contrariedades, definindo-o como um joguete. Cito: como criatura de linguagem, o escritor fica sempre preso na guerra das ficções, dos falares, mas nunca é mais do que um joguete, porque a linguagem que o constitui, a escrita, está sempre fora do lugar, atópica, pelo simples efeito da polissemia, estádio rudimentar da escrita. O empenhamento guerreiro de uma fala literária é duvidoso desde a origem. O escritor está sempre sob a mancha cega dos sistemas. Fim de citação. Portanto, não é apenas o sistema social ou político que oprime o escritor. O sistema de linguagem é também uma grande dificuldade. Os variados sentidos que uma determinada palavra pode adquirir, assim como as diferentes representações mentais que um conceito pode suscitar, dependendo do leitor, tudo isso transforma a escrita numa rede de possibilidades imensas de interpretação. É, portanto, o leitor quem termina e determina de facto o trabalho de escrita. É com ele que a tarefa se pode dar por concluída. É neste entrelaçamento entre escrita, escritor e leitor que ressalvamos as palavras de Roland Barthes. Cito: texto quer dizer tecido, mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu acabado, por trás do qual se conserva, mais ou menos escondido, o sentido, a verdade, nós acentuamos agora, no tecido, a ideia generativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo. Perdido nesse tecido, nessa textura, o sujeito desfaz-se como uma aranha que se dissolvesse a si própria nas secreções construtivas da sua teia. Fim de citação. O texto faz-se, pois, não só a partir do escritor, mas continua o seu percurso de existência através do leitor e da própria época em que se encontra. Por isso, não só a interpretação do texto pode variar, como também a sua própria catalogação. Um texto pode passar de literário a filosófico, ou o inverso, sem que o escritor tenha uma palavra a dizer sobre o assunto. É o texto a continuar a sua existência para lá da tarefa do escritor.
Um segmento de texto pode começar a sua existência como história ou filosofia e depois passar a ser classificado como literatura. Ou pode começar como literatura e passar a ser valorizado o seu significado arqueológico. Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários e a outros tal condição é imposta. Lembramos Camus, que nunca quis ser considerado filósofo, mas irremediavelmente viu os seus romances como A Peste ou O Estrangeiro a adquirirem a classificação de romances filosóficos, que nunca mais perderam. É importante, pois, alterar o rótulo exclusivamente literário destas obras e dotá-las de uma maior valorização filosófica, assim como o oposto, negando por isso uma linguagem que é meramente instrumento. Encontramos uma ambição do real nas suas descrições fenomenológicas, por exemplo, no Ser e o Nada ou também na Náusea. Sartre utiliza no Ser e o Nada diversos exemplos que tocam o literário para explicar o filosófico, atitude que expande largamente na Náusea, onde toma toda uma obra literária emprestada a um conceito amplamente filosófico. A Náusea é um romance que assume, do princípio ao fim da obra, uma aliança entre a filosofia fenomenológica e a literatura. Há momentos em que quase parece que uma se quer sobrepor à outra, mas acabam num equilíbrio narrativo sólido, sem desmesura de nenhuma das partes. Sartre utiliza-se da ficção bastantes vezes, de forma a aclarar os fenómenos que descreve, assim como as vivências que advêm do trabalho fenomenológico. A existência ou a ausência do outro, a angústia, o sofrimento, o masoquismo, o olhar, entre tantos outros. André Barata descreve-o da seguinte forma, cito: Sartre recorre sempre à ficção como se de um laboratório experimental se tratasse para realizar as suas experiências cruciais. Como pode a literatura cumprir este papel? Duas ideias que fomos defendendo até aqui podem dar resposta à questão. Por um lado, talvez haja uma verdade da literatura que esteja na sua fenomenologia. Talvez seja esta fenomenologia, em substância, o seu valor de realidade. E por outro, talvez o regime da ficção que a literatura romanesca oferece possa mostrar de forma privilegiada, isto é, de forma exemplar e não simplesmente exemplificadora, o que a fenomenologia pensada teoricamente não consegue dizer. Sob esta condição exemplar, a literatura de Sartre não se situa depois do pensamento como que a ilustrá-la, bem pelo contrário, situa-se antes, como que a dar que pensar e assim a inaugurar a sua filosofia. A escolha filosófica pela literatura é, por isso, ela mesma em Sartre, uma escolha literária pela filosofia. Fim de citação. É sobre estas palavras que nos queremos centrar de agora em diante. Por um lado, para as tentar corroborar com alguns exemplos, e por outro, numa implicação lógica, para daí concluir a grande capacidade filosófica que decorre da literatura. Mais do que ilustrar a filosofia, ela pode, no seu cerne, ser filosofia. Mais do que uma ilustração exemplificativa, a literatura pode também ela assumir um caráter filosófico em toda a extensão da sua obra. Podemos, para além das obras de Sartre, relembrar O Estrangeiro de Camus, ou O Processo do Kafka, ou até mesmo os inúmeros romances de Dostoiévski, mas estes seriam apenas a pequena parte e a mais evidente de uma seleção que poderia tomar proporções colossais. Importa, no entanto, referir que, para Sartre, o teatro não pode ser um veículo filosófico, ao contrário do que aqui defendemos. Numa entrevista ao crítico brechtiano Bernard Dor, para a revista Théâtre Populaire, acerca dos sequestrados da Altona, Sartre refere isto de uma forma bastante explícita. Cito: Eu não julgo, devo especificar, que o teatro é um veículo filosófico, para usar a sua expressão. Eu não acho que, mais do que na novela ou filme, uma filosofia na íntegra e, ao mesmo tempo, em seus detalhes, pode ser expressa de uma forma teatral. Isto porque, basicamente, pode ser expressa por obras filosóficas. Mas é claro, toda a forma literária pode dar, digamos, uma sensibilidade ou ser carregado com uma sensibilidade filosófica. Fim de citação. Mesmo na dramaturgia, voltamos a esta questão da relação entre a filosofia e a literatura. Sartre atribui o mesmo valor filosófico à novela, ao filme e ao teatro, considerando que, se por um lado estas formas artísticas
podem conter em si sensibilidade filosófica, a filosofia nunca será expressa na sua totalidade, nem nos seus detalhes. Deixa-nos, no entanto, uma consideração que nos parece de extrema importância. No meu ponto de vista, o que escapa à filosofia é sempre o singular enquanto tal, isto é, o que acontece a um indivíduo. Mesmo que ela vá tão longe quanto é possível, a filosofia vê-se obrigada, em dado momento, a ser acompanhada, se a tomarmos no sentido preciso de ir o mais longe possível na investigação do indivíduo singular, a investigação sobre romance. Esta incapacidade filosófica de ir ao individual, que faz parte da sua natureza, pois deixaria certamente tratar-se de uma filosofia para se mesclar de psicologia ou mesmo de literatura, transporta consigo esta humildade e esta transversalidade que faz com que a filosofia se harmonize com outras áreas disciplinares, sejam elas a sociologia, a psicologia, o cinema ou a própria literatura. O estudo de uma personagem implica que se vá ao fundo das questões humanas, que se compreendam inicialmente nas suas manifestações fenoménicas, mas que se adense um pouco mais a pesquisa até chegar o mais próximo da psique. É por este trabalho transdisciplinar que encontramos, como já referimos, detalhes tão marcados pela filosofia, quer nas personagens, quer na sua forma de agir ou contextual, nas mais perfeitas obras de literatura. Mas Sartre diz-nos aqui justamente que a filosofia precisa, em certo momento, de se acompanhar. E se na citação anterior assume que toda a forma literária pode estar carregada de sensibilidade filosófica, percebemos que, embora tenha primeiramente afirmado categoricamente que o teatro não é um veículo filosófico, reconhece que a forma mais plausível de a filosofia chegar ao individual é aproximando-se do literário. Compreendemos o caráter ambíguo da literatura. Por um lado, cabe dentro da filosofia, por outro, fica aquém. Encontra-se, portanto, numa fronteira ténue que muitas vezes pisa e ultrapassa. Apesar desta negação de Sartre, de que o teatro não é um meio de chegar à filosofia, embora nos afirme que é com a literatura que chegamos ao individual, encontramos num texto que escreveu para o 12º número da revista anarquista La Rue, em novembro de 47, uma citação que nos leva de imediato a uma relação estreita entre a filosofia e o teatro. Consideremos, cito, o que o teatro pode mostrar de mais comovente é um caráter a fazer-se, o momento da escolha, da livre decisão que envolve uma moral e toda uma vida. A situação é um apelo, envolve-nos, propõe-nos soluções, cabe-nos a nós decidir. E para que a decisão seja profundamente humana, para que ponha em jogo o homem na sua totalidade, é preciso levar à cena, a cada vez, situações limite. Isto é, situações que apresentam alternativas, em que a morte é um dos termos. Assim a liberdade descobre-se no seu mais alto nível, uma vez que ela aceita perder-se, a fim de se afirmar. Fim de citação. O núcleo central de toda a filosofia sartriana é, sem dúvida alguma, a liberdade humana. Encontramos neste excerto a certeza de que o teatro é um grande veículo para a expressão dessa mesma liberdade, que lhe é filosoficamente tão próxima. É este, enfim, o teatro de situações, aquele que explora situações limite, que implica uma escolha dolorosa, estando normalmente a morte num dos pratos da balança e a dignidade, a reposição da moral, no outro. Pouco depois, revela-nos o que faz com que uma peça seja boa ou não. Cito, mergulhem os homens nessas situações universais e extremas que só lhes deixam muito poucas saídas. Façam com que, ao escolherem a saída, se escolham a si mesmos. Está a ganho. A peça é boa. Fim de citação. O objetivo do teatro de situações é então este: revelar a capacidade de liberdade em cada homem e possibilitar que seja essa a escolha que o espectador toma para si, integrando-se por isso no corpo teatral, tal como o leitor se integra e conclui a obra escrita. Assim, é no espectador que termina a peça e é a sua atitude que determina a qualidade da mesma. Chegados a este ponto, importa sublinhar que encaramos a dramaturgia como a literatura em ação, a escolha colocada em cena, a liberdade que se surpreende na escolha feita, que lança os dados. Cada encenação comporta a alternativa entre duas grandes escolhas. É preciso escolher uma delas e aguentá-la até ao final, com todas as suas consequências implicadas.
Na dramaturgia ressaltam dois aspectos de grande importância na filosofia sartriana. Em primeiro lugar, a liberdade como ação. Em segundo lugar, a ontologia da escolha. É na escolha que desenhamos o nosso ser e desenvolvemos a responsabilidade para com essa escolha ontológica. Já frisámos que o Jean-Paul Sartre, filósofo, está constantemente presente no Jean-Paul Sartre, dramaturgo, presença que enriquece sobremaneira a sua obra dramática, mas que esta obra dramática, por seu turno, traz novas respostas às problemáticas enunciadas na fenomenologia, uma vez que as coloca em situação. Muito obrigada.